Imagine ser traído pela própria família, vendido como escravo, e ainda assim alcançar uma posição de grande poder e respeito. Essa é a história de José, um homem que confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor, e que o propósito dele prevalece, não importa o quão sombrias as circunstâncias possam parecer. José era o filho favorito de Jacó, seu pai, o que causava inveja entre seus irmãos. Para mostrar esse amor especial, Jacó deu a José uma túnica colorida, um presente que despertou ainda mais o ciúme dos seus irmãos. Mas o que realmente inflamou a raiva dos irmãos foram os sonhos proféticos de José. Em um deles, ele viu feixes de trigo, sendo o dele mais alto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. Ao contar esses sonhos, seus irmãos ficaram furiosos e o odiaram ainda mais, questionando: quem você pensa que é para governar sobre nós? Esse ódio crescia dia após dia, e finalmente seus irmãos decidiram se livrar dele. Certo dia, quando José foi enviado por seu pai para verificar como estavam seus irmãos que cuidavam das ovelhas, eles o viram chegando de longe. Cheios de inveja, tramaram sua queda. Inicialmente, planejavam matá-lo, mas acabaram decidindo jogá-lo em uma cisterna vazia. Mais tarde, vendo uma caravana de mercadores ismaelitas passando, venderam José como escravo por 20 moedas de prata. José foi levado ao Egito, e seus irmãos, ao voltar para casa, enganaram seu pai, Jacó, dizendo que José havia sido morto por um animal selvagem, mostrando a túnica manchada de sangue como prova. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial importante da corte de Faraó. Mesmo sendo um escravo em uma terra estrangeira, José manteve sua fé em Deus. Ele era um homem de caráter e integridade, e por isso Deus o abençoava em tudo o que fazia. Potifar notou isso e colocou José como administrador de sua casa. Sob sua supervisão, tudo prosperava. Mas a história de José estava prestes a enfrentar uma reviravolta dramática. A esposa de Potifar começou a assediar José, tentando seduzi-lo repetidamente. No entanto, José, fiel a Deus e à confiança de seu senhor, recusava suas investidas. Um dia, ela tentou forçá-lo, mas ele fugiu, deixando sua capa para trás. Enfurecida e envergonhada, ela acusou José falsamente de tentar atacá-la. Potifar, acreditando em sua esposa, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado para supervisionar os outros prisioneiros. Durante esse tempo, José conheceu 2 servos do faraó que haviam sido presos, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos perturbadores e não sabiam o que significavam. José, com a sabedoria dada por Deus, interpretou os sonhos. Ao copeiro, ele previu que seria restaurado à sua posição, e ao padeiro, que seria executado. E assim aconteceu. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando voltasse ao serviço do faraó, mas o copeiro se esqueceu de José por 2 anos. Durante esse tempo, José permaneceu na prisão, aguardando o momento em que Deus o chamaria. Então, um dia, o faraó teve 2 sonhos que nenhum dos seus magos e sábios conseguia interpretar. Foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José e contou a Faraó sobre o jovem hebreu que tinha interpretado seu sonho na prisão. José foi chamado à presença de Faraó. Ao ouvir os sonhos, 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas secas, José, com a ajuda de Deus, explicou que os sonhos eram uma advertência sobre o futuro. O Egito teria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou Faraó a nomear um administrador sábio para armazenar grãos durante os anos de fartura, a fim de sobreviver aos anos de escassez. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. Sob a liderança de José, o Egito armazenou grandes quantidades de alimento durante os anos de fartura. E quando a fome chegou, não apenas o Egito, mas outras nações ao redor começaram a procurar ajuda. Entre aqueles que precisaram de alimento estavam os próprios irmãos de José, que não o reconheceram quando vieram ao Egito comprar grãos. José os testou, para ver se seus corações haviam mudado,
mas ele estava profundamente tocado pela saudade e pelo desejo de reconciliação. Após vários encontros, José finalmente se revelou a eles em lágrimas, dizendo: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Mas agora, não se aflijam, nem se reprovem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, 4, 5. Em um momento de grande emoção e perdão, José abraçou seus irmãos e lhes ofereceu sustento e proteção no Egito. A família de José foi reunida, e seu pai, Jacó, foi trazido ao Egito para viver seus últimos anos em paz, ao lado do filho que ele pensava estar morto. Essa é a incrível história de José, um exemplo poderoso de perseverança, fé e perdão. Apesar das traições e injustiças que sofreu, José nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele acreditava que, embora os homens planejassem o mal contra ele, Deus o usaria para o bem. E, de fato, a vida de José não apenas salvou sua família, mas também uma nação inteira. Assim, sua história nos lembra que Deus tem um plano maior para nossas vidas, e que, mesmo nas dificuldades, Ele está trabalhando para nosso bem.